Boa noite, está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela nossa UniTV. Eu sou Haroldo Silva, o Dura, a direção técnica hoje de Lucas Felipe e toda a sua equipe. A direção geral do programa, jornalista, professor Hildo Silva. Hoje o Linha de Fogo vai conversar com o vice-prefeito da cidade de Armazém, Guilherme Penacho, do PL. Penacho, como é conhecido no meio político, está colocando seu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo seu partido. Já conversamos com Grazi, né? Mas na linha da primeira-dama, da atuação ajudando seu marido. Em breve voltará também. Conversamos com João Zabotti, do PL. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o vice-prefeito, pré-candidato, posso dizer isso, a deputado estadual Guilherme Penacho. Seja bem-vindo aqui no Linha de Fogo. Boa noite, Dura. Boa noite a todos os amigos da Linha de Fogo. O programa muito especial, um prazer estar aqui falando contigo, nosso amigo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de política, falar um pouquinho da nossa cidade de Armazém, falar um pouquinho do nosso trabalho, que é muito importante, né, no meio político aqui na nossa região. Ô Penacho, posso te chamar assim, vice-prefeito? É assim mesmo. Será que na cédula, caso o partido te escolha, será Penacho mesmo? Vai ser Guilherme Penacho. Guilherme Penacho. Ô vice-prefeito Guilherme Penacho, muita gente na cidade de Armazém e na região já o conhece, né? Já conhece o Penacho. Mas para quem está nos vendo agora e talvez não o conheça, tão de perto assim, quem é o Penacho fora da política e na política? O Penacho fora da política, né, é uma pessoa que sempre está extrovertida, sempre querendo se envolver com ações da população na questão voluntariado, né, uma questão que vai do nosso trabalho, do dia a dia, como pessoa do bem, pessoa docente na cidade de Armazém. Né, o Penacho, um jovem batalhador, um jovem, né, que tem uma família sólida, cristã, que sempre busca por princípios e valores, sendo educado, né, aqui mandar desde já um abraço ao meu pai e à minha mãe que me deram essa educação, que mostraram os valores da vida, que saíram, né, de baixo, hoje estão onde estão, conquistaram o que conquistaram, são empresários consolidados em Armazém. Vivemos momentos difíceis, mas na graça do trabalho e da dedicação estamos onde estamos, porque temos um trabalho solidificado na cidade de Armazém, sempre trabalhando pelo bem das pessoas. E é nesse sentido, por isso que a gente, né, vem trabalhando. O Guilherme é uma pessoa envolvida na política, envolvida na vida das pessoas, que gosta da política, porque a política é o caminho mais curto para ajudar e transformar a vida das pessoas em si, na sua cidade e também na sua região. Agora, como é que você entrou na vida pública? Você já é vice-prefeito atual pela segunda vez. Foi em 2020 a 2024, foi para a reeleição, né? A mesma dobradinha, e hoje é vice-prefeito. Como é que o senhor entrou na vida pública, sendo seu pai empresário e bem-sucedido? Então, em 2016, eu fui candidato a vereador em Armazém. Fiz 9% da votação da cidade de Armazém, 524 votos. Mas nesse ano de 2016 foi muito um divisor de águas, Dura. Porque em abril a gente descobriu a nossa missão de vida aqui na Terra. E um dos maiores, né, desejos que eu tenho para as pessoas, para o próximo, é que cada um descubra a sua missão de vida. E eu descobri a minha missão de vida com 26 anos, né, descobri que a política é a minha missão de vida, porque é como eu já falei, é o caminho mais curto para ajudar as pessoas e transformar a vida das pessoas. Numa canetada, tu pode ajudar o próximo e transformar a vida de uma cidade, de uma região e de um estado. Por isso que me dediquei, me identifiquei, me encontrei em minha vida à política em si. A gente tem outras coisas da vida particular, negócios imobiliários principalmente, mas a política hoje, ela nos satisfaz. Eu acho que é o reconhecimento do trabalho do meu pai e da minha mãe e do nosso trabalho para que a gente possa, né, trabalhar em si.
Então a gente iniciou a nossa vida como vereador, fizemos um ótimo trabalho. Na época eu fui o vereador que mais trouxe recursos para a cidade de Armazém e nos credenciou a ser um candidato a vice-prefeito juntamente com o prefeito Luiz Mendes. Aí depois a gente ganhou uma eleição apertada, a gente fez esse trabalho, tivemos como vereador a ideia de colocar Armazém como capital catarinense da tilápia e ali depois a gente foi organizando a festa da tilápia, né, a festa regional da tilápia, que deu uma abrangência maior para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho e se identificamos cada vez mais com toda a atividade da piscicultura catarinense. Então foi um trabalho, né, legislativo, agora no executivo, que nos credenciou a gente ser reeleito como vice-prefeito com a maior diferença da história da cidade de Armazém. Agora, dá para entender que a estratégia sempre a gente segue, começa com vereador, depois vai para vice-prefeito ou prefeito, aí sim que a gente vai ter vontade de ter voos mais altos. Você está pulando uma etapa de ser prefeito da cidade de Armazém. O que o motivou a colocar o seu nome como pré-candidato do PL nesta eleição agora 2026? Então, Dura e a todos os amigos Linha de Fogo, né, nos credenciou a isso, né, o trabalho que a gente vem fazendo pela cidade de Armazém. Como você já falou, a gente está pulando uma etapa. É porque eu já me sinto como prefeito da cidade de Armazém. O vice-prefeito já o preparou, no caso? O nosso prefeito municipal, o Luiz Mendes, ele nos dá espaço para a gente poder trabalhar. E por isso que a gente consegue. Na nossa primeira gestão, eu e o Luiz conseguimos mais de 40 milhões de reais para a cidade. A metade desses recursos foi a gente que articulou, juntamente com o governo do estado, deputado estadual, federal, senadores. Então isso faz com que a gente possa se sentir como um prefeito da cidade, porque o prefeito Luiz Mendes nos deu a liberdade de trabalhar como vice-prefeito. Então isso nos mostra, deu oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho, a nossa força no dia a dia na cidade de Armazém. Agora, como é que você vê dentro da própria cidade de Armazém, não pelo seu tamanho populacional, de extensão e tudo mais, para sair uma liderança a nível estadual? Até porque São Ludgero é um exemplo muito claro de que não interessa o tamanho da cidade. O que interessa é a projeção do candidato, ele ser conhecido. Como é que você vê esse novo desafio para ser conhecido, para conhecer principalmente a região? E a região, se quiser pegar, ela pega, porque ela tem quase 250 mil votos. Isso mesmo. O tamanho da cidade não significa muita coisa. Eu dou mais outros exemplos aqui, Dura, e a todos nossos amigos. Grã-Pará, José Ney Ascari foi deputado estadual. Tivemos um deputado federal na década de 80, se eu não me engano, do Pinheiral, Braço do Norte. Deputado federal Ivo Vanderlei Linde. Representou a nossa região. Então, eu acho que não é o tamanho da cidade que vai, proporcionar isso, mas sim é o trabalho, a dedicação, o conhecimento que a gente tem com as lideranças da região, que nós conhecemos todos, as lideranças por nome, estamos visitando. A gente coordenou a campanha do Sorato como deputado estadual, coordenamos a campanha do governador Jorginho Melo. Então a gente conhece essa região sul catarinense, não só a Amurel, a MESC e a ANREC. Então nos dá essa total condição de estar aqui trabalhando a nossa pré-candidatura a deputado estadual pelo PL, que precisamos de pessoas boas, que se dedicam, que estão preparadas para defender o governo Jorginho Melo. Agora, duas questões aqui no Linha de Fogo. O programa Linha de Fogo, ele faz algumas interrogações e eu não deixo de fazê-las, porque assim eu tenho vontade até de fazer. Quando você fala de Ivo Vanderlei, que eu conheci pessoalmente, o seu nome no meio rural, principalmente, era muito conhecido, digamos, estadualizado. Ele já era um nome muito conhecido. Outra situação que eu percebo que, não sei se você está trabalhando isso, o prefeito da sua cidade, ele é do PSD e você é do PL. Entenda-se o que eu quero dizer. Se o PSD sair como uma chapa com João Rodrigues e o Jorginho Melo, óbvio, vai para a reeleição,
Como é que você acha que vai ter esse apoio do prefeito? Então, a gente já conversou sobre isso. Como diz outro, o jogo já está combinado, já está acertado, né? Ele vai defender a candidatura dele, né? A questão de governo estadual, se caso o João for candidato. Eu vou defender a minha do governador Jorginho Melo. Vamos mostrar o que o governador trouxe para Armazém. Na questão do âmbito da pré-candidatura a deputado estadual, já está com o nosso apoio firmado, né? Sabendo das condições que temos. Então, o prefeito Luiz Mendes está com certeza juntamente com o nosso projeto consolidado, um projeto viável para a região da Amurel, representar o PL de Tubarão, o PL de Armazém e o PL da região toda. Em rápidas palavras, resposta muito rápida. Teria chance do prefeito de Armazém vir apoiar Jorginho Melo do PL pelas suas mãos? É difícil. Essa resposta foi a resposta mais rápida que eu encontrei hoje, conversando aqui no Linha de Fogo com Guilherme Penacho, vice-prefeito da cidade de Armazém, colocando o seu nome como pré-candidato do PL na Amurel, em todo o sul de Santa Catarina. Voltamos. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, falando de política. Eu quero fazer antes um agradecimento muito especial. Eu não canso de sempre agradecer a audiência de vocês, né? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Hoje o programa está começando praticamente a falar com os pré-candidatos. Nós iniciamos com o João Zabotti do PL. Nós vamos terminar o PL, que tem mais candidatos também na eleição, pré-candidatos na eleição do ano que vem, 2026. Estamos conversando com o vice-prefeito Guilherme Penacho, da cidade de Armazém. Penacho, o programa como é que tá? Tá bem light, tá bem tranquilo? Tá bem tranquilo, tá bem de boa, né? Uma conversa boa, um bate-papo bom, né? Ainda mais bater um papo aí com o nosso amigo Dura, né? Então vamos apertar um pouco mais. Ô Penacho, na eleição de 2022, eu lembro, né? O senhor teve um papel muito importante, para quem não sabe, naquela eleição, principalmente do prefeito Sorato. O prefeito Sorato era candidato a deputado estadual, se elegeu, e aí você foi um dos coordenadores, de tantos coordenadores que ele tinha, de várias áreas, o senhor foi um coordenador político quase da região, certo? Isso deve pesar nessa decisão de ser pré-candidato a deputado estadual? Isso pesou? Essa experiência de sentar na mesa e conseguir ajudar a eleger um deputado pesou bastante nesses últimos 2 anos? Com certeza, Dura, né, e a todos os amigos aí da Linha de Fogo, né, a gente já tem, lá em 2022, Dura, a gente já estava com o nome já, né, à disposição do governador Jorginho Melo para ser um candidato pela região. Mas a gente, né, tomou uma decisão madura, né, quando a gente viu que o Sorato poderia ser o candidato aqui da região pelo PL, né, nós tínhamos um prefeito, um vice-prefeito e 19 vereadores. E a gente já estava conversando com todos para a minha candidatura. E quando surgiu o nome do Sorato, eu conversei com ele e eu fui de umas pessoas que eu falei: Sorato, tens que ir porque... Essa vontade passou, essa sua vontade de ser candidato também a deputado estadual, passou em 2022? Passou em 22 e a gente conversou e eu falei: Sorato, faz uma pesquisa em Tubarão, vê como é que está teu nome, tal, porque a gente está ouvindo muito bem o teu nome aqui na região. E aí ele fez uma pesquisa, a gente sentou, conversou, foi um pouco difícil no começo, a gente conversou várias vezes com o governador Jorginho Melo, e aí depois ele bateu o martelo aos 45 do segundo tempo, a gente cedeu, né, e a gente já tinha um trabalho já consolidado no Vale do Braço do Norte, e aí o Sorato me convidou, né, juntamente com o Reni, né, Tito Reis, o advogado, né, renomado aí em Tubarão, né, para ser os coordenadores da campanha do deputado hoje prefeito de Tubarão, Estênio Sorato. Então, nos credenciou, a gente trabalhou em prol da candidatura e não me arrependo uma vírgula de ter trabalhado para ele, porque sempre foi uma pessoa leal, uma pessoa que sempre
do bem, que sempre pensou em fazer política para o lado do bem, e é isso que a gente precisava de um candidato que fosse se eleger, e o Sorato aquela vez conseguiu, nós conseguimos essa eleição, eu nunca vou esquecer, no dia da eleição, nós todo mundo na casa ali do seu Edson, vendo a apuração, e daí no final saiu a apuração como o Sorato como deputado estadual eleito pelo PL da Morel, então isso nos deixa muito felizes em poder ter participado desse projeto, um projeto vencedor, que com certeza a gente fez história aqui na região de Tubarão, ajudando aí o Sorato a ser o prefeito, o deputado estadual da nossa região, e depois teve que assumir essa função de prefeito de Tubarão, que a gente sabe que é uma missão árdua, mas não é impossível, e pela competência que ele tem, a gente sabe que ele vai vencer com certeza. Como jornalista, posso afirmar que o objetivo, a proposta que o ex-deputado Sorato tinha era ir para a reeleição em 2026. Ele, o Jorginho Melo, o colocou na Casa Civil, e a projeção estadualizou bastante o seu nome. Sim. Então já vinha o ano que vem para a sua reeleição. Sim. De repente ele muda, desvia este curso a pedido do governador insistentemente para que ele viesse como candidato a prefeito da cidade de Tubarão. Confesso que eu falei por várias oportunidades com o prefeito Sorato, e não era esse o seu foco principal, não era. Bom, você pode confirmar. Portanto, ele veio, fez uma belíssima eleição, viramos a página da história política de Tubarão, e rezamos que dê tudo certo nesse mandato. A pergunta é, naquele acordo de 2022, que você esteve perto do prefeito Sorato para ser candidato a deputado, houve alguma promessa, algum indicativo que você seria, se ele não fosse para a reeleição, como não está indo, para apoiá-lo como pré-candidato? Não, nunca teve essa conversa. O nosso projeto sempre, eu pensei no ano de 2022, de nós colocar o governador Jorginho Melo como governo do estado, e nós temos a representatividade aqui da Morel como deputado eleito, sempre foi o nosso objetivo do Sorato ser o deputado estadual aqui da nossa região. Não tem acordo nenhum para a próxima eleição, a gente conversou francamente, o que ele falou é que ele sempre disse assim: Penacho, eu sei que tu me ajudou bastante e eu vou te ajudar no que for possível, nas suas intenções, para o teu município, sempre à disposição. Mas essa questão de ser o próximo candidato do partido na região, não teve esse acordo, não. Você sabe que no decorrer do programa nós vamos se confrontar com algumas situações que essa fala vai voltar. Com certeza. É sabido que o seu partido, PL, o partido do governador Jorginho Melo, que vem fazendo um trabalho de entrega para Santa Catarina, sem dúvida alguma, não poderia ser diferente. É muito diferente de governos anteriores, é mais político, com a entrega, torna-se uma coisa muito legal. Mas é sabido, depois que o ex-deputado Sorato virou prefeito, ficou uma lacuna para ocupar esse espaço do PL na nossa região, na região sul, na região mais aqui da Morel. Essa caminhada, o senhor sabe que tem outros pretendentes. Como é que o senhor está trabalhando essa situação quando o senhor vê nomes como Beto Martins, como Grazi Souza, esposa do prefeito, e de João Zabotti, do PL? A gente veio de uma forma bem tranquila, respeitosa, O Beto Martins, uma liderança formidável, tem história, juntamente com o governador Jorginho, uma amizade de mais de 30 anos. Foi 2 vezes prefeito de Imbituba, já foi secretário de Estado do Turismo, foi senador, assumiu 4 meses como senador, fez um belíssimo trabalho como Senado, e hoje é secretário de Portos e Aeroportos do nosso time do governo do Estado. Então a gente é uma liderança formidável, não tem palavras para falar. A gente sabe que o nome dele é um nome de consenso de todas as lideranças da nossa região, a gente sabe disso, mas a gente percebe que tem outros voos mais altos. Mas está à disposição, a gente trabalha, eu sempre vou buscar essa questão do consenso, tá, Dura, e todos os nossos amigos linha de fogo aqui, que o quê? Que
que nós vamos trabalhar por consenso. Nós já temos uma conversa entre os prefeitos para a gente trabalhar para um candidato só da região. A Grazi, que é a esposa do Sorato, que é o nosso prefeito municipal aqui de Tubarão, né, uma liderança consolidada no estado todo, como tu já falou, que deu a oportunidade na Casa Civil a gente trabalhar junto com ele e a gente conseguir mais de 100 milhões de reais para a nossa região, ele como secretário, a gente junto articulando e fazendo os contatos para as nossas lideranças, né? O Sorato é uma pessoa 100%, a Grazi é uma pessoa que trabalha demais e sabe que seria uma ótima representante das mulheres da Murel aqui na Alesc, e o nosso jovem João Zabotti, um jovem aí que tem um futuro maravilhoso na política, uma pessoa que é ativa na rede social, a gente sabe disso, fez uma ótima eleição a vereador, que está aí trabalhando no seu dia a dia, mas eu sempre falei para eles, faz alguns dias que eu conversei com os dois, com o João e com a Grazi. Eu vou respeitar, vou dialogar, não vou falar mal de ninguém, vou falar das minhas ideias, das minhas intenções e escutar as demandas das nossas lideranças para levar a Florianópolis, para levar para o nosso pleito de pré-candidatura a deputado estadual pelo PL. Então a gente sempre vai trabalhar nesse sentido, né, sempre respeitando e dialogando. A gente sabe que na política a gente tem que respeitar opiniões de lideranças, do alto escalão e vem descendo para baixo. Então, né, muito já se fala, né, aqui já foi falado, a gente sabe que a gente já conversou aqui, questão de hierarquia. Governador Beto Martins como secretário e uma liderança consolidada e o nosso prefeito Sorato. Sabemos que vai passar pelo crivo deles, mas por isso que a gente tem que ter um bom relacionamento e sempre levar a bandeira do governador Jorginho Melo, a bandeira da direita, a bandeira do 22, a bandeira do PL e também de uma bandeira, que é a região da Murel, que precisamos cada vez mais representatividade para que buscar os investimentos, levar as demandas devidas, né, principalmente essas questões de articulações burocráticas que são os pequenos entraves que a gente tem na política. Vamos supor que o Jorginho Melo, os dois vão levar o nome para o governador tomar as devidas decisões. E se o governador chegar e falar, não é você o meu candidato, qual é a reação e o sentimento do Penacho nessa hora? Normal de a gente ficar um pouco triste, né? Mas a gente vai respeitar a nossa maior liderança do estado, com certeza. O governador Jorginho Melo, a gente já esteve conversando pessoalmente, até nesse final de semana a gente esteve conversando sobre isso. E o que ele falou para mim, vai trabalhar, faz a tua parte, depois nós vamos sentar e conversar. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, hoje conversando, linha de fogo de verdade, aqui frente a frente, cara a cara, com Guilherme Penacho, pré-candidato a deputado estadual pela Murel, aqui pelo PL. Voltamos em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Programa que eu gosto de fazer. Gosto de falar muito de política, de articulação. É uma proposta muito interessante do programa também. E vamos falar muito mais a partir do ano que vem, que é o ano de eleição. Mas também nós já devemos conhecer, estamos atrasados, muito atrasados em relação a novos nomes para a política da nossa região. Eu estou conversando com um deles agora, Guilherme Penacho, vice-prefeito da cidade de Armazém, que foi coordenador da campanha do prefeito Sorato em 2022, que está colocando o seu nome. Nós falamos, Penacho, no bloco anterior, sobre nomes do PL que estão também sendo trabalhado da sua maneira, da sua articulação, a articulação deles, muito silenciosa, muitas vezes de alguns. Porém, a do Beto, que em nenhum momento veio e disse que é candidato a deputado estadual, o silêncio do Beto deve estar atrapalhando muita gente. Eu entendo, palavras minhas, você, a Grazi e o João. Porque o Beto não se decide, o Beto não está ainda, ele está pronto para ser o nosso deputado, nosso da região, mais um até, para ser o candidato da região da Murel, e não está
falando muito sobre isso. Isso não está atrapalhando o projeto de articulação de vocês? Então, Dura, né, a gente conversa com ele, a gente faz as conversas. O que ele fala pra gente? Pessoal, vamos trabalhar, vamos botar o carro na estrada, vamos visitar as nossas lideranças. Eu estou focado no governo do estado, estou focado aqui em contribuir com o estado de Santa Catarina como secretário de Portos e Aeroportos, mas é tudo alinhado. A gente sabe que essa indecisão, essa decisão tardia prejudica muito o projeto da nossa região, a gente sabe disso. Né? Por isso que a gente tem conversado com a Grazi, com o João, para cada um fazer a sua parte de trabalhar, de buscar lideranças, buscar uma rede de apoio para que possamos ter uma candidatura sólida aqui, independente de quem seja, mas sim, né, sempre, né, respeitando as ideias de um e de outro. Né? Então, por isso que essa questão do Beto Martins é uma questão que a gente sabe que ele é a maior liderança hoje, juntamente com o Sorato, né, do PL da Morel. Né? Então ele está conduzindo da maneira que ele pode conduzir, a gente está alinhado juntamente com ele, tem um alinhamento nesse sentido aí, por isso que a gente está, né, colocando o nosso nome à disposição, sabendo dessas questões do Beto Martins, que o foco dele hoje, ele é governo do estado, está trabalhando porque precisa de entregar muito para os aeroportos e portos e ferrovias, que sabemos que o governador criou essa secretaria para dar, né, total, né, sustentabilidade para que a logística de Santa Catarina funcione muito bem. E tanto que é verdade essa sua fala, que tem vereadores já abrindo porta e porteira para candidatos de fora da região. Sim. Isso prejudica, obviamente, essa articulação, esse retardamento dessa decisão do secretário Beto Martins. Por exemplo, uma das coisas que eu fico pensando quando eu olho o PL, com 3 candidaturas, 4 candidaturas, a pergunta é o seguinte: o que diferencia o pré-candidato Penacho dos demais nomes que vão disputar uma vaga como pré-candidato? O que te diferencia deles? Dura, o que diferencia a gente de outras candidaturas é o poder de articulação, que a gente conhece todas as pessoas, a gente conhece o governo do estado. Esse ano, o ano que eu trabalhei juntamente com o Sorato, nos deu a liberdade de conversar com os deputados, todo o governo do estado, as secretarias, a gente conhece as pessoas, a gente faz essa interlocução entre os municípios e o governo do estado, isso nos credencia. E principal coisa que a gente sempre fala com as pessoas, a vida conhece na comunidade, é no bairro e é na cidade. É a presença de um pré-candidato, de um deputado nas bases eleitorais, nas bases das pessoas. Mas todos 3, eles têm essa característica, cada um dentro da sua cidade, da sua região. A Grazi, por exemplo, tem uma característica de ser conhecida na cidade de Tubarão. E ela, presidente do PL Mulher, sabe? O João Zabotti tem a sua manifestação política mais na cidade de Tubarão, porque ele foi um vereador bem votado. Você naquela região de Gravatal para lá, entrando aqui também na região dos Lagos, enfim. Cada um tem as suas características. Sim. Essa é a diferença, por o senhor ter sido já... hoje é também do Executivo e ter trabalhado no Estado, poderá ser essa diferença, esse que a mais, para poder ser o escolhido? Sim, né, como você já comentou, a gente foi coordenador da campanha do Sorato, então nos deu essa cancha, vamos dizer assim, essa oportunidade de conhecer, de estar trabalhando no dia a dia, de estar levando, né, e ouvindo as demandas, resolvendo os problemas das pessoas, porque eu acho que quando tu vai ter uma representatividade regional, você está lá com uma função e responsabilidade, tem que estar preparado, isso eu sempre falo, trabalho e se dedicar, deixar algumas coisas, vamos dizer assim, até a família um pouco de lado, para se dedicar para as pessoas, e por isso que a gente se sente preparado para estar assumindo isso, né, e ter essa diferença de o quê? De disponibilidade, de estar com o foco, com a missão de vida realizada. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu queria ser talvez uma mosquinha, um mosquitinho, que estivesse presente numa conversa que você teve com a Grazi. Qual é o sentimento que a Grazi transfere para você em relação quando você diz que é candidato e ela também tem uma pretensão de ser? Qual é a conversa principal? Então, a conversa nossa, né, que a gente fez foi uma linha de fogo. Foi uma conversa reservada.
a gente foi uma conversa bem leve, bem tranquila, porque eu vejo que um está sendo leal ao outro. E eu acho que isso é muito importante na política. Respeito também pelas suas ideias, pelas suas, as suas vontades, os seus objetivos. Então, uma conversa bem franca, bem verdadeira. Eu acho que na política isso é muito importante, a gente saber levar da melhor maneira possível o processo eleitoral. Muitas vezes nós temos que ter maturidade política para assimilar certas situações. E isso, a gente está tendo maturidade suficiente para levar essas questões desde Beto para ser candidato, João, Grazi, e nesse sentido aí, por isso que a gente pensa muito bem quando a gente vai falar e conversar com as pessoas, sempre respeitando, dialogando e colocando o nosso ponto de vista, que a gente sempre tem que dar a opinião. Político nunca pode ficar em cima do muro. A gente tem que ter o lado A e o lado B, ou sim ou não, dando a resposta para a população. Agora, você falou no bloco anterior, não fui eu, quem vai decidir o nome são essas lideranças, tanto o Beto, que se ele não for candidato, provavelmente não será, Beto Martins, o Sorato, o prefeito Sorato, o coordenador do PL na região, do PL, e do governador Jorginho Melo. De 1 a 10, qual é a sua chance de possibilidade de ser escolhido? 6. Mas não é muro 6? Não, muro é 5. 5 é muro? Muro é 5. Mas com um pezinho no outro... Não, eu sou de direita, então é 6. Agora, a política adora a traição. A política adora a traição e odeia o traidor. Como o senhor define essa frase para mim? Então, como eu já falei antes na minha fala aqui, eu acho que maturidade política. Nós tem que ter responsabilidade. A gente sabe que na política, muitas vezes, tem gente te dando tapinha nas costas e por trás está falando mal de ti, mas a gente tem que ter a responsabilidade, saber ter essa maturidade de saber aonde você está conversando, com quem você pode confiar, e isso tu pode ter certeza que a gente está tendo um projeto sólido, um projeto com pessoas que estão também comprando essa ideia de ter pessoas responsáveis, dedicadas e preparadas para estar sim, se envolvendo na política. A gente sabe que é um projeto, como tu falou, a gente está pulando de vice-prefeito para ser um deputado estadual, um pré-candidato. E isso nos torna o mais desafiante possível e principalmente a inteligência e a maturidade a gente tem que ter com certeza. Eu pergunto isso porque se você não for escolhido, eu digo, tá insistindo nisso, Dura. Não, é porque tem 4 candidatos. Sim. Tem 4 candidatos. E é normal. E as possibilidades as interpretações são inúmeras. Então eu não posso dizer, é esse, aquele. Hoje eu estou falando com você frente a frente. E o questionamento caso o senhor não seja o escolhido, certo? Qual caminho que o senhor poderá seguir? Ficar, sair ou apoiar? Então, a gente vai respeitar a opinião das nossas lideranças, nossas lideranças aqui da região da Amurel, o Beto Martins, o nosso prefeito Sorato de Tubarão e principalmente o nosso governador. O governador falou, está relatado. Guilherme Penacho, a gente conversou, estudou, eu acho que o caminho é esse. Estarei junto com ele porque quem vai mandar é ele. E ele pode pedir, o meu candidato na região da Amurel é o João Zabotti, ou é a Grazi, enfim. O que você diria para o governador? Estou contigo e não largo. E sério mesmo? Você ter essa coragem, eu posso deixar gravado isso comigo? Pode deixar, de coração. E se vier um partido como o Republicanos, que é aliado do governador, e te colocar no Republicanos, é a Grazi ou o João no PL? Aí eu vou fazer o seguinte questionamento. Governador, o que tu acha disso? Mas tudo certo. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco. Foi muito interessante essa conversa, esse pinga-fogo, esse linha de fogo aqui pela nossa UniTV. Todas as quartas-feiras aqui sempre temos umas novidades, às vezes com especialista, médico, advogados. Semana passada conversamos com o Denner Vieira sobre o REURB, repercutiu muito. E outros advogados também, especialistas e político, por que não? Vamos conversar, porque a nossa região está precisando urgentemente de representatividade. Olhe bem, quanto mais se demora para incluir o nome de novas lideranças,
mais aberta fica a porteira para os de fora entrarem com mais rapidez. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo para o nosso quarto e último bloco. Fique aí. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco aqui no Linha de Fogo. Começando a série Pré-Candidatos. Isso é muito legal saber que nós temos na região pré-candidatos a deputado estadual. E não temos, por incrível que pareça, nomes ainda para deputado federal. Enquanto que tem outras regiões que tem 5, 6 candidatos, 6 eleitos deputados federais. E tantos deputados estadual. E nós não temos. Nós temos que pensar nisso. Temos que pensar, não interessa se é nome famoso, se é um nome que já está há muito tempo. Não, nós temos que apostar sempre, muitas vezes, até no próprio novo, porque senão nós vamos acabar ficando com pouca representatividade. Esse é o objetivo do programa, por isso que nós estamos conversando aqui hoje com Guilherme Penacho, que coloca o seu nome pré-candidato a deputado estadual pelo partido do Jorginho Melo, do Stênio Sorato, prefeito de Tubarão, o PL. Mesmo faltando um ano para a eleição, você está formando sua equipe e uma equipe, ela trabalha, você já foi coordenador de campanha, propostas e prioridades. Quais são as suas principais bandeiras? Já pensou? Olha, a minha principal bandeira na minha região é essa, caso eleito for, caso for o candidato e se eleito for. Então, Dura, né, eu acho que primeiramente a gente tem que falar Armazém como capital catarinense da tilápia. Os piscicultores, né, a agricultura familiar, o agronegócio, a gente sabe que esse ramo de atividade está passando por um problema muito grande, que é a piscicultura. Só para você ter noção, cerca de 30% da produção de tilápia, Dura, é da região da Murel, do estado de Santa Catarina. Então nós temos aí grandes produtores de tilápia, a gente sabe da dificuldade deles, a gente já está levantando a bandeira deles já como vice-prefeito, a gente tem a festa regional da tilápia para valorizar esse trabalho deles, buscar, né, demandas, falando com o governador Jorginho Melo. O governador Jorginho Melo criou a Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca, dando uma atenção especial para isso. Por isso que a gente trabalha, né, para esse ramo de atividade que é a piscicultura, a criação de tilápias, valorizando o agronegócio, valorizando a agricultura familiar, que tem vários desafios para a evolução dessa cadeia produtiva, porque sabemos que é importante. As pessoas hoje buscam saúde, buscam qualidade de vida e o peixe, a tilápia, é um bom alimento para que possamos, né, processar. E sim, tem esse tarifaço aí, né, do Trump contra o Lula, contra o governo do Brasil. Sabemos, né, que a dificuldade da exportação de tilápia, que Estados Unidos é um dos maiores compradores de tilápia, né, do Brasil, e sabemos das dificuldades que também está vindo agora a tilápia da China e do Vietnã para o estado de Santa Catarina, para o nosso Brasil. Então nós vamos levantar essa bandeira. Cerca de 30 mil piscicultores tem no estado de Santa Catarina. Então a gente vai levantar essa bandeira. Já temos uma conversa com o presidente Marcelo Luqueta, Associação Catarinense, né, de Aquicultores, que faz a parte dos piscicultores, que vão estar junto conosco nessa caminhada, nesse desafio grande em levantar a bandeira da piscicultura. Agora, o senhor acredita que o sul de Santa Catarina, é claro, a sua vontade já está na estrada, né? Sua vontade hoje o senhor está articulando, né? Só está articulando uma conversa aqui, outra conversa lá. É porque as incertezas ainda pairam dentro do PL da Murel. Essa é a verdade. E tudo causado pelo secretário Beto Martins, que poderá vir no mês de abril, no mês de março e dizer assim, eu sou candidato. Quer dizer, todo o trabalho não é em vão, mas ele se perde, né, pela frustração acima de tudo. No meu entendimento, eu gostaria de perguntar para o senhor, se o senhor acredita que o sul de Santa Catarina tem recebido as devidas atenções do governador Jorginho Melo. Resumindo, a Murel
tem realmente recebido as devidas atenções do governador Jorginho Melo? O que precisa ser mais conquistado? Afinal, o governador é do seu partido. Sim, Dura, a gente vê esse trabalho do governador Jorginho Melo passando a limpo Santa Catarina, e a região da Amurel, ela pode ter certeza que foi valorizada e muito. Primeiro ano, secretário da Casa Civil Sorato, temos que falar isso. Hoje, secretário de Portos e Aeroportos, Beto Martins. Então, nossa Amurel, nossa região está representada no governo do estado. Pessoas qualificadas que estão lá na ponta para ajudar o estado de Santa Catarina. Mas falando sobre os atos do nosso governador Jorginho Melo na região da Amurel, são inúmeros atos, vários investimentos, conversando com cada prefeito, programa Santa Catarina levado a sério, chamando o pessoal na Amurel, na Associação dos Municípios, conversando frente a frente, independente o partido, liberando recursos, falando para o prefeito, qual é a sua prioridade para o seu município, porque é lá que acontece na vida das pessoas. E os prefeitos falaram sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, e o governador comprou a ideia e está destinando vários recursos. Aqui eu posso falar de um recurso que há mais de 40 anos era solicitado pela comunidade, pela cidade de São Martinho. É a SC 435. E o governador foi lá e aportou o recurso. Serra do Corvo Branco, de Grã-Pará a Urubici. Vários anos aquilo era um problema. E é o grande gargalo que a gente tem da nossa região sul com a serra. Está lá sendo feita essa obra. A gente tem vários aqui, outras situações, a Geomedeiros, que vamos dar aí o start final para que possa essa obra ser finalizada. A gente sabe, mais de 1 milhão de pessoas foram feitas cirurgias, mais gente de 10 anos estava esperando uma cirurgia eletiva e hoje está sendo concretizado. Universidade gratuita, dando oportunidade para que as pessoas de baixa renda possam fazer a sua faculdade e depois dar contrapartida no governo do estado. Então, estrada boa, sendo revitalizada, aí quase todas as SCs da nossa região. A última SC que falta é só de Gravatal a São Martinho, que falta revitalização. Todas já foram revitalizadas, dando acesso às cidades. Agora a estrada boa rural, valorizando o trabalho do agricultor, que os prefeitos possam escolher os melhores lugares, os melhores gargalos para que o escoamento da produção possa ser escoado da melhor tranquilidade e segurança para os nossos agricultores rurais. Então, o governador Jorginho Melo, independente do partido, ele destinou recurso para todos os municípios. A gente percorre, a gente vê que a transformação que ele está fazendo, a educação, principalmente a parte de infraestrutura das nossas escolas, até fevereiro, todas as escolas de Santa Catarina vão ter ar-condicionado. Então, isso dando mais conforto, tranquilidade, investindo nas pessoas e cuidando, principalmente. Nosso governador aí fez um trabalho sensacional, passou a limpo e agora está integrando cada vez mais investimentos para a nossa região da Amurel, e nós temos um grande prazer de ter ele como governador do estado. O que se percebe é que realmente você está afiado, porque essa parte deve ser cortada pela sua assessoria no vídeo e o governador vai receber. Eu acho que o senhor está trabalhando num caminho muito, muito forte, muito firme aí. Mas tem uma situação dentro do PL que é interessante se colocar. Teve uma onda 2018, que se diz na política, os analistas políticos. A de 2022, a gente sentiu que também teve essa onda, ela voltou. Os tempos estão sendo nublados dentro do PL, com a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, enfim. O senhor acredita mesmo, quer surfar essa nova onda? O senhor acredita que vai ter essa nova onda do PL? Ou que vai valer, vai ser, quanto mais mostrar, saber, as suas bandeiras vão ser as mais importantes. Tem gente que surfa em onda, que surfou em onda e deu resultado. Aquela história, se fosse você, Dura seria o eleito deputado também, porque a onda leva. O senhor acredita nessa onda ainda do PL? Eu não acredito, mas eu acho que tudo na vida tem um equilíbrio. Eu acho que tem que ter o trabalho prestado, tem que ter a condição de trabalho, tem que ter o dia a dia mostrando para as pessoas,
né? A gente sabe que essa briga política não vai construir lugar nenhum, né? Essa briga política que está tendo em Brasília, entre esquerda e direita, a gente é direita, a gente defende os princípios, os valores, né? Principalmente as nossas famílias, por isso que a onda, né? Aquela onda que vai bater, não, Guilherme, pode ir candidato, pode ter 10 candidatos na região da Amurel, que com certeza tu vai chegar. Não é bem por aí. A gente tem que ter equilíbrio, tranquilidade, né? Para que a gente possa, né, ter essa consequência aí, né, de uma candidatura forte, né, com um preparo para defender nossa região da Amurel e principalmente o partido. Para finalizar, qual a sua principal mensagem que o senhor gostaria de deixar para a população que estão acompanhando esse seu movimento de pré-candidatura? Amigo telespectador do Linha de Fogo da Unisul TV, preste atenção nos pré-candidatos ou lá no ano que vem nos candidatos que vão representar não só o estado de Santa Catarina, mas sim a nossa região. Eu peço para que você analise, olhe, pense, porque sabemos e teremos que ter cada vez mais representatividade em nossa região. A região da Amurel está carente. Nós temos eleitores, capacidades de 4 estadual e 1 federal. Nosso nome está à disposição porque me sinto preparado, tenho um trabalho prestado e peço, né, que você analise e pense cada vez mais no futuro, não só da sua comunidade, mas sim da sua cidade e da nossa região. Estamos carentes e só vamos evoluir quando tiver investimento cada vez mais aqui na região. Muito obrigado, Guilherme Penacho, pela sua disponibilidade de estar comigo aqui no Linha de Fogo. Muito obrigado, sucesso nesta caminhada a você. Agradeço a oportunidade, obrigado Dura, obrigado por tudo aí. Tamo junto, vamos trabalhar em prol do cidadão tubaronense, armazenense de toda a nossa região. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo, contando com você, com a sua audiência na próxima quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção.